Hoje a gente vai começar a ver uma classe diferente de técnicas para resolver um sistema linear que contraria um pouco a nossa intuição, porque a gente está acostumado a ter um procedimento sequencial, um procedimento que nem o do escalonamento, e você vai fazendo uma série de passos e você sabe que exatamente depois de completar aqueles passos, você vai chegar na resposta. A gente vai ver uma classe de métodos agora que é iterativo, que você faz repetições até chegar no resultado. Mas às vezes esses métodos iterativos nem vão chegar no resultado, eles podem não convergir, ao contrário, eles podem divergir. E a gente então vai estudar um pouco essa questão de convergência e divergência desses métodos. Eles podem ser mais eficientes do que os métodos que a gente já conhece de escalonamento, por exemplo. Então é por isso que a gente tem um interesse em conhecer técnicas diferentes para a resolução de sistemas lineares. Vamos então rabiscar uma ideia aqui. Se a gente vai começar do mesmo sistema que a gente tinha antes, aquele 3x mais 2y é igual a 2, e a gente tinha a outra equação, menos 2x mais 2y, isso aqui é igual a 1. Então a gente tinha esse sistema aqui, e a gente já tinha resolvido isso aqui pelo escalonamento, a gente sabe que a solução, que eu vou chamar de x estrela, era 3 oitavos, que é igual a 0,375, a solução exata, né? Fazendo a conta com toda a precisão, com frações mesmo, e não em ponto flutuante. E aqui 0,875 para o nosso amigo y. Ok, esse é o nosso problema, e a gente resolveu isso aqui já escalonando, a gente já pensou em outras técnicas, mas agora a ideia vai ser a seguinte. Imagina que se a gente souber o valor de x, desculpa, se a gente souber o valor de y, a gente consegue calcular o valor de x. Inclusive no escalonamento a gente faz exatamente essa operação, né? Se a gente escalona, calcula primeiro o y, e a gente substitui na primeira equação, se a gente já sabe quanto é que o y vale, da primeira equação a gente sabe que o x vai ter que ser 2 vezes menos 2y, tudo isso aqui dividido por 3. Então, se a gente soubesse o y, o x seria isso. Por outro lado, se a gente soubesse o x, a gente poderia calcular o y pela segunda equação. Então, se a gente já conhecesse o x, o y seria dado por 1 mais 2x, tudo isso aqui dividido por 2. Então, se eu conhecesse um, eu saberia o outro, se eu conhecesse o outro, eu saberia um. Mas eu não conheço ninguém, então a gente vai ter que começar de algum lugar. E o algoritmo que a gente vai fazer, a gente vai fazer os seguintes passos. A gente vai começar com o primeiro passo, que é chutar os valores de y e x. Chutar x e y. O chutar aqui é uma coisa que a gente usa muito esse termo técnico entre várias aspas, né, esse termo na área técnica, apesar de não ser um termo técnico. E, obviamente em outras línguas que não tem tanta influência do futebol, o pessoal não usa chutar, o pessoal usa escolher, usa definir um valor inicial. A gente tem essa tendência a usar o chutar, mas não é o termo mais técnico. Então, eu estou usando aqui, mas saibam que se você for escrever um relatório formal, alguma coisa com mais cuidado, você falaria escolher valores iniciais e não chute inicial. Mas no dia a dia a gente usa bastante aqui no Brasil a expressão chute inicial. Bom, feito esse adendo. Se a gente chutou x e y, a gente vai então calcular um novo x. Um novo x usando a primeira equação. Se eu calculei um novo x, eu posso então calcular um novo y usando a outra equação. Então eu vou calcular um novo y e eu vou ter começado de um chute, de um ponto que eu escolhi arbitrariamente, e se o meu processo está convergindo, o novo x e o novo y vão ser um pouquinho melhores do que o x e y originais. Então, se eu repetir esse processo várias vezes,
Se tudo der certo, eu vou repetindo esse processo várias vezes e eu vou chegar na solução. A gente vai ter que fazer o que a gente chama de um teste de convergência. Então, se convergiu, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco melhor do que é essa convergência. Se convergiu, a gente vai parar. Se convergiu, a gente já tem a solução. E caso contrário, se não, o que a gente faz? A gente vai voltar para o passo 2 e repetir o processo. Volte para 2. Então esse é o nosso algoritmo. Valores iniciais, calculou um novo x, calculou um novo y, e aí fazer um teste de convergência. Esse teste de convergência pode ser escrito de várias formas. Aqui eu vou rabiscar aqui, é um teste de erro absoluto. Então a gente vai ver o módulo eu vou chamar de x k mais 1 menos xk, e eu vou querer que esse módulo seja menor do que um certo epsilon. O que eu estou indicando com essa anotação do xk mais 1 e xk são as iterações. A gente vai ter uma sequência de valores de x e não é uma componente de vetor. Aqui é simplesmente um contador de iterações. E eu vou ter também o mesmo tipo de medida em relação ao y. Então, se o próximo y estiver próximo do próximo em módulo, né, pode ser para cima ou para baixo, por isso que a gente tem que tirar o módulo do y atual, a gente vai dizer que convergiu. Esse epsilon é um número pequeno, é uma tolerância que a gente escolhe, e a gente também pode definir valores mais folgados ou mais apertados conforme a necessidade, conforme a gente tem mais tempo computacional, a gente tem tempo para resolver o problema, então a gente pode apertar esse epsilon para ter uma solução bem precisa, ou às vezes você não tem muito tempo e você se satisfaz com uma solução grosseira, e aí esse epsilon pode ser um número maior. Esse aqui seria um critério de erro absoluto, e aí então a gente vai ver essas duas condições ao mesmo tempo, porque não adianta nada uma das variáveis convergir, mas a outra está totalmente distante, então essas duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Mas a gente poderia também ter critérios de erro relativo. Um erro relativo seria alguma coisa do tipo xk mais 1 menos xk dividido pelo xk. Então, o erro relativo tem a vantagem de ser uma porcentagem. Esse termo no módulo substituiria esse xk mais 1 menos xk, mas ele tem o problema de que se a solução está exatamente no zero, você vai ter um problema de dividir por zero, ou dividir por uma coisa muito pequena. Às vezes a gente vai usar o relativo, às vezes a gente vai usar o absoluto. Para esse caso em particular, tanto faz. Se ele convergir por um, ele vai convergir por outro também, não muda muita coisa. Aqui eu estou só querendo dizer que existem diferentes critérios de medida de convergência. Vamos tentar implementar esse rabisco de algoritmo aqui no nosso amigo Scilab. Então vamos ao algoritmo. A gente vai começar, como todos os nossos programas do Scilab, limpando a memória. Então o nosso clear clc e mode 0, o nosso começo de oração. E aí a gente vai ter um chute do x e um chute do y. Aqui a gente sabe que a nossa resposta é pequena, são valores próximos de 0, próximos de 1. A gente poderia chutar os dois igual a 0, poderia chutar os dois igual a 1. Nesse tipo de problema não faz diferença, eu vou até chutar um de cada valor, mas não tem muito impacto. Nesse tipo de problema. Em alguns casos, essa escolha do chute inicial é uma questão de vida ou morte. E aí a gente vai calcular um novo x, que é o que eu vou chamar de x próximo. É um novo x calculado em função desta equação que está aqui. Então, o novo x é 2 vezes menos 2 vezes y, tudo isso aqui dividido por 3. E a gente vai calcular o novo y como sendo 1 mais 2 vezes x, todo mundo dividido por 2. Só que eu não vou calcular isso aqui só uma vez, eu vou calcular uma série de vezes. Então, esse cálculo do x próximo, do y próximo, tem que estar dentro de um loop while. E tem que ser um while porque eu não sei quantas iterações a gente vai fazer. Então, enquanto o meu erro for maior do que o meu epsilon,
for maior do que a minha tolerância, eu vou repetir essas operações. Como eu escrevi nessa ordem, eu escrevi primeiro o miolo do while e depois o começo e o final, ele vai ficar mal indentado. Códigos mal indentados são facilmente resolvidos no Scilab. Você dá um Ctrl A para selecionar todo mundo, ou seleciona com o mouse, mas o Ctrl A é mais prático. E aí Ctrl I de indentação, vai fazer a mágica de colocar tudo bonitinho dentro do while. Ok. Eu criei novas variáveis aqui, mas eu não defini elas, né? Então, se eu rodasse meu código desse jeito, ele ia reclamar de que a variável erro não foi definida, a variável y também não foi definida. Então eu preciso colocar valores para essas variáveis antes de conseguir fazer alguma conta. Vamos colocar começar pelo nosso epsilon. O epsilon é uma precisão, a gente quer rodar até chegar numa solução boa, e eu vou dizer que se a gente está a, não sei, 1 vezes 10 a menos 8. 10 a menos 8 é suficientemente pequeno, às vezes você vai precisar de números ainda mais extremos, às vezes você vai se satisfazer com epsilons maiores, mas dessa ordem, 10 a menos 6, 10 a menos 8, é o que costuma ser um começo de tentativa. E o nosso valor de erro, a gente pode colocar qualquer valor. Vou colocar simplesmente um valor grande o bastante, maior do que esse epsilon, para que a gente entre no loop ao menos uma vez. Aqui dentro, eu preciso calcular o novo valor do erro. E, na verdade, eu vou ter um erro em x, que é o módulo de x próximo menos x, e eu vou ter um erro em y, que é o módulo de y próximo menos y. Então eu estou calculando essas duas diferenças. Note que aqui o k mais 1 e o k, eu só vou ter o x próximo e y próximo e o x e y normais. É diferente de um vetor em que eu preciso realmente ter um x de k, o k entre parênteses. Aqui eu não preciso ter porque eu não estou interessado em salvar toda a sequência. Esses contadores, às vezes a gente vai interpretar eles como elementos de um vetor, como foi, por exemplo, quando a gente implementou o algoritmo do escalonamento, a gente interpretava os coeficientes da matriz como parte, obviamente, de uma matriz ou de um vetor. E aqui não, aqui é só um contador de iterações, então dá para fazer só com uma variável para o futuro e uma variável para o presente. Já é suficiente. Esse erro aqui é, por enquanto, só a medida. E aí eu vou fazer o erro total vai ser o maior entre os dois. Eu vou fazer o maior entre o erro x e o erro y. A gente podia escrever que o erro x, enquanto o erro x for maior do que epsilon e o erro y for maior do que epsilon, aqui eu estou condensando os dois em uma métrica só. Então, se o pior deles já for pequeno bastante, é suficiente. Óbvio também que eu não precisava ter definido essas variáveis erro x e erro y. Eu poderia ter diretamente esse pedacinho que está aqui, colocado aqui dentro do vetor. Tem algumas variantes de como escrever isso. Eu podia ter colocado o módulo fora. Tem algumas variantes, mas eu acho que essa aqui, apesar de ser um pouco mais prolixa, um pouco mais de palavras do que o necessário, eu acho que ela é clara. Eu acho, né? Essas coisas são um pouco pessoais. Excelente. E eu vou rodar assim, vai dar errado, mas eu vou rodar assim porque é um erro bastante comum que a gente comete. E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Se eu rodar assim, o meu Scilab não vai dar nenhuma resposta, nenhum sinal de vida, ele está aqui pensando. Ele está preso num loop infinito, é a cara típica de um loop infinito. Se o seu Scilab fica preso num loop infinito, Ctrl C, mesmo C do copiar, Ctrl C interrompe o loop infinito. Interrompe, volta o seu controle, né? Você consegue criar novas variáveis, mas você ainda não sabe o que deu errado no seu problema, né? Para a gente enxergar o que está dando errado, a gente pode tirar esses pontos e vírgulas para ver como é que as nossas variáveis x e y estão evoluindo. E se a gente tirar o ponto e vírgula, a gente está vendo que o meu x próximo é 0, y próximo é meio. 0, meio, 0, meio, 0, meio. Eles estão repetindo os mesmos valores, e são os mesmos valores desde o começo. Se a gente visse a primeira iteração, seria o mesmo a vida inteira. Então eles não estão andando para frente, eles não estão sendo atualizados. Eu estou calculando uma vez, mas eu não estou andando para frente. E o andar para frente nesse tipo de problema é fazer x recebe x próximo,
atualização dos valores, y recebe y próximo. Então, essa primeira etapa aqui é o cálculo em si. Cálculo. Esse aqui é a medida do erro. E essa aqui é a atualização, a preparação para a próxima iteração. Eu ainda vou colocar agora um contador, só para a gente saber quantas iterações a gente está fazendo. Contador recebe contador mais 1. Só uma medida do número de iterações necessárias para chegar no resultado. E se eu rodar o meu programa de novo, eu cheguei numa resposta que está diferente porque eu escrevi errado a equação. A nossa equação original era x é igual a... Eu errei aqui, peço perdão, mas eu não vou regravar todo o vídeo porque esse é só um detalhezinho. O nosso sistema original era esse aqui e eu não tinha conferido. Era 3x mais y. Então aqui é 2 menos y. O método continua funcionando, é só eu errei o exemplo, mas tudo... Fiz um exemplo diferente, né? A gente pode sempre dar uma dourada na pílula. Então, esse aqui é o nosso sistema original, 3x mais y, menos 2x mais 2y, e aí sim. E aí tudo funciona como deveria ser. O nosso x convergiu para 0.375, o nosso y convergiu para 0.875. E se a gente for olhar a nossa variável contadora, a gente precisou de 34 iterações. Nosso contador está dizendo 34. Essa medida do número de iterações vai variar bastante. Se eu, por exemplo, for menos exigente, se eu falar 10 a menos 4 já está bom de tolerância. O meu contador agora já caiu pela metade, o contador caiu para 17, mas aí a minha solução não deu tão bonitinho 0.375. Aqui na quarta casa, no 10 a menos 4, ele vai ter uma imprecisão. Então eu vou voltar para o 10 a menos 8. Nosso contador está dando 34. Isso depende também do nosso chute inicial. Se eu chutar em um valor ruim originalmente, posso chutar uma coisa negativa também. Se eu chutar muito longe da solução, nesse caso aqui ele vai continuar conseguindo se aproximar, então a gente percebe que ele está atendendo. Daqui a pouco a gente vai ver uma análise mais gráfica dessa convergência. Conseguiu chegar no resultado, excelente, só que obviamente o nosso número de iterações aumentou. Então, para esse tipo de problema, o nosso chute inicial vai impactar no esforço, no número de repetições que a gente tem que fazer, mas ele não impacta no resultado em si, na convergência ou não convergência. Agora, o que é muito surpreendente desse método é o seguinte. A gente tinha escrito o nosso sistema originalmente nessa forma. 3x mais y igual a 2 e menos 2x mais 2y é igual a 1. E a gente tinha isolado as equações nessa forma. E se a gente trocasse as coisas de lugar? E se o meu... Porque resolver o sistema é resolver essas duas equações ao mesmo tempo. Mas qual é a primeira equação e qual é a segunda equação é uma questão de arbitrariedade, é uma questão da ordem que a gente escreveu o sistema. Não tem nada de definitivo a respeito disso. Então, eu vou escrever o mesmíssimo sistema como sendo menos 2 vezes x mais 2y é igual a 1. E agora tomar cuidado para escrever direito a segunda equação. 3x mais y é igual a 2. E eu vou isolar as variáveis x e y nesse novo sistema. Então, a minha forma de calcular o x vai ser igual a 1 menos 2y, todo mundo dividido por menos 2. E a minha forma de calcular o y é simplesmente 2 menos 3x. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que a mesma coisa na matemática nem sempre é a mesma coisa na computação. Se vocês forem levar só uma lição desse curso para a vida, poderia ser essa. Na hora que você implementa no computador
Não é por causa do computador, é por causa dos métodos numéricos, é por causa da matemática desses métodos de aproximação, e não só por causa do computador. O computador é um ser meio místico, mas não é a culpa do computador nesse caso. A culpa tem a ver com a matemática. O x próximo vai ser, então, 1 menos 2 vezes y dividido por menos 2. Só troquei a ordem. E o próximo y vai ser igual a 2 vezes menos 3 vezes x. Eu vou manter o primeiro chute inicial que eu tinha dado, 0 e 1. E se a gente manda rodar o nosso Scilab, a gente já vê que deu alguma coisa ruim. Ele está preso num loop infinito de novo, e está todo mundo dando infinito, infinito, infinito. A gente pode tentar enxergar o que está acontecendo se a gente colocar uma outra condição de parada. Então a gente vai continuar repetindo o nosso loop enquanto o erro for grande, ou o número de iterações for pequeno. Eu vou definir um count max igual a... Posso definir, aqui não precisa ser tão grande, máximo número de iterações, e aqui é a precisão ou tolerância. Contador em Scilab é só uma barra e não duas, como na linguagem C, que eu estava me confundindo. E aí o nosso... uma coisa e a outra, né? Porque quando um dos dois falhar, eu quero que pare. Agora sim. Então o que a gente vê aqui é que a gente começa calculando alguma coisa que o x, a gente começou a 0, ele foi para meio, o y aumentou para 2, e aí lentamente eles vão aumentando em módulo, né? Tá dando valores negativos, mas a gente vê que ele está indo cada vez mais longe da origem, mais longe do zero, e mais longe, mais longe, mais longe. E se a gente aumentar muito esse número de iterações, é o que vai acontecer com aquele infinito que ele estava dando, é isso. O nosso método divergiu, ao invés dele convergir para o ponto que a gente desejava, ele está indo para mais infinito ou menos infinito. Ele está divergindo. Então, tem alguma coisa que a gente precisa estudar aqui. Esses métodos iterativos, eles podem funcionar, mas eles podem não funcionar. E isso é uma pergunta interessante de por que está acontecendo.